Senhoras e senhores, cumprimentando-os, estamos iniciando o diálogo espírita, a doutrina espírita passada limpo. Passamos uma pequena prece para abrirmos o estudo, o trabalho desse diálogo de hoje. Rogando sempre a Deus, ao Mestre Jesus, aos guias superiores, diretores desse diálogo, para que nos abençoe. Abençoe a todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, dando a tranquilidade, dando a paz, dando o amor que tanto necessitamos. A humanidade precisa de compreensão, precisa de amor e precisa dos braços firmes dos nossos irmãos superiores. Por isso rogamos, não nos abandone. Continue a caminhar conosco. Precisamos muito da divindade superior. Que assim seja. O trabalho de hoje, meus irmãos, é o arado. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 62. Explicação que Emmanuel nos traz. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina. Provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e a sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente bem aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito. No sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Uma lição realmente sensacional para todos nós. E vamos falar sobre esse assunto. E a nossa irmã Ângela está conosco, vai nos dizer o que ela achou no Evangelho, essa correlação evangélica, e enfim, vai comentar, vai dialogar conosco sobre esse assunto. Antes de mais nada, desejando a todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo, que Deus abençoe a todos os lares de cada um de nós, de todos vocês. Nesse capítulo do Pão Nosso, o Arado, nós temos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23,
da estranha moral. Lá no item 6 fala dessa passagem de Lucas. Antes do final dessa frase em que Jesus fala, diz assim: Senhor, eu te seguirei. Isso dentro do capítulo de Lucas. Senhor, eu te seguirei, mas não permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Me permita que eu disponha do que tenho antes de minha casa. E aí Jesus lhe responde: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhe para trás, não é digno do reino de Deus. Ou que ninguém lança a mão ao arado e olha para trás, é apto ao reino de Deus, como diz aqui no nosso livro, O Pão Nosso. O arado, ele é uma ferramenta milenar, né, de muitos e muitos e muitos anos. Muito antiga essa ferramenta. E qual é a função do arado? Falando materialmente, como diz ali na parte máquina, né, a parte material, é arar a terra. É como diz ali, ele se crava naquela terra seca, revolvendo ela, removendo, trazendo ela de novo à vida, para que se possa então lançar as sementes. Naquela época, Jesus precisava usar dessa linguagem para aquele povo, para que ele fosse aos poucos assimilando os ensinamentos de Jesus. Mas, usando no nosso tempo atual, o que nós podemos trazer desse ensinamento? Quando ele nos fala do arado da responsabilidade. Na luta edificante, sem retirar as mãos, de modo a evitar prejuízo graves à terra a si mesmo. Nós sabemos que o trabalho com o arado, quem já foi ou é agricultor, ou mesmo não sendo, que já usou essa ferramenta, sabe que é difícil. Né? Ela é pesada, machuca as mãos, temos que fazer esforço, muitas vezes. Então, esse esforço que Jesus nos pede sobre o arado da nossa responsabilidade, da terra fértil de nós mesmos, da nossa alma, do nosso espírito, como nós estamos arando a nossa terra interior. É um trabalho doloroso? Muitas vezes é. Com sacrifícios, com renúncias? Sim, nos traz renúncia, nos traz sacrifício. Mas ele ainda nos fala da importância de ararmos essa terra para a vida futura. Então, hoje, essa encarnação em que nós nos encontramos, neste século, é a nossa terra a qual nós estamos arando. A qual nós estamos arando e semeando. Ou não. Muitas vezes, como diz ali no livro, por ociosidade, por preguiça. Eu vou deixar para fazer isso depois. Quem sabe, noutra vida eu me melhoro, sou uma pessoa mais paciente, mais compreensiva. Nós sabemos que não é fácil trabalhar esse arado na nossa vida. Como eu disse, ele exige renúncias e sacrifício. E nós somos ainda aqui no mundo de provas e expiações seres muito suscetíveis a termos raiva, a nos revoltarmos, a ficarmos magoados, ressentidos, a não querer fazer muitas vezes o que devemos, né, dentro da nossa responsabilidade como servidores do Cristo, como filhos de Deus, como irmãos, como cristãos. Eu sei que não é fácil essa missão, de nos melhorarmos, mas é a isso que Jesus nos chama. Arar a nossa terra fértil, nos melhorar enquanto pessoas, nos melhorar enquanto irmãos, procurar da melhor forma possível arar a nossa terra, para que possamos semear boas sementes que possam vir a dar frutos melhores, se não nessa em outra existência, mas não deixar para a próxima, fazendo o possível nessa existência. E aí ele diz, quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhe para trás, não é digno do reino de Deus.
Jesus falou dessa forma aquele povo, para que ele pudesse ter aquele entendimento. Muitas vezes ele usava de palavras um pouco mais duras, para eles poderem entender. Mas hoje nós sabemos que se eu quero ter uma existência melhor, nessa vida mesmo, o reino de Deus se faz na vida presente hoje, eu preciso me melhorar enquanto pessoa. Eu preciso colocar em prática esses ensinamentos do Cristo. Pegar o meu arado da responsabilidade com firmeza, por mais doloroso que seja, e regar a minha terra, para que eu não tenha ainda mais prejuízos para a minha encarnação, para o meu espírito, numa próxima existência. Então, irmão Antônio, o que você acha disso? Eu estava te escutando aqui, ao mesmo tempo pensando, as dificuldades, né? Será que é fácil sermos realmente pessoas boas? Não pegar o arado e dar uma olhadinha para trás, mas por que eu estou fazendo essa força toda aqui? Tem gente que não faz nada, e eu estou fazendo força. Calejando as minhas mãos, né, no arado, na charrua, enquanto tem outros na sombra, na água fresca. Então, é difícil, realmente é difícil, se nós não tivermos o entendimento de que a vida continua, que nós não somos só uma existência, que nós somos milenares e que viemos para a Terra por um motivo maior, que é acertar o passo. Como acertar o passo? Nos tornando seres melhores, filhos realmente de Deus, que é Pai de todos, mas cada dia acertando o passo, para que possamos caminhar rumo a quê? Aquilo que Jesus deixou para nós, as suas grandes lições. A dificuldade está aí, pegar o arado e não olhar para trás, olha que é muito difícil. Vemos todos os dias as desistências. As pessoas que, jovens ainda, não quero mais saber. Isso não é para mim. Porque cansa sim, é suor, é lágrimas que serão derramadas. Não é fácil ser cristão verdadeiro, aplicar as leis crísticas. Não é fácil, não. No mundo de hoje não é, mas é o caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que Jesus quis dizer com isso? É claro que ele quis dizer que as lições do bem e do amor ao próximo, as lições do Evangelho, que deverão estar impregnadas, estão impregnadas em nós que enterramos dentro do nosso cérebro e não deixamos ela aparecer, mas estão em nós, porque somos essência do Pai. Elas deveriam começar a aparecer, já é tempo. Os tempos são chegados. Sim, e para nós que somos conhecedores dos ensinamentos de Jesus, é ainda mais difícil. Muitas vezes nós somos cobrados. Ah, mas como que você se irritou com essa situação? Você não é espírita? Mas antes de ser espírita, nós somos humanos, como qualquer um. Então, todos nós estamos suscetíveis a ter esses sentimentos, a nos magoar, a ficar com raiva, mas o que nós temos que realmente fazer, como eu disse, é não tirar a mão, por mais difícil que seja, por mais doloroso, deste arado da responsabilidade para nos melhorar, para não desistirmos de trabalhar a benevolência dentro de nós, sermos seres bondosos. No livro Aulas de Vida, do Emmanuel, uma psicografia do Chico Xavier, no capítulo 26, ele nos dá alguns tópicos, eu trouxe apenas alguns, de como podemos fazer para nos tornar obreiros melhores, para que a gente tenha realmente esse arado da responsabilidade de uma maneira firme e não desistirmos. Então ele diz assim, é necessário, mais do que ver, refletir. Mais do que escutar, compreender. Mais do que estudar, aprender. Mais do que trabalhar, servir.
Mais do que comentar, melhorar. Mais do que desculpar, esquecer o mal. Então veja, tem mais tópicos, esses são apenas alguns. Se nós conseguimos colocar dentro de nós esse pensamento, que mais do que eu ficar apenas olhando, eu refletir sobre o que eu estou vendo, compreender o que eu estou escutando, sem julgamento, compreender, aprender o que eu estou estudando, não apenas estudar, ler livros e livros e livros, não, aprender o que está ali naquela lição, colocando em prática. Mais do que trabalhar, servir, realmente servir a Deus, servir ao teu próximo. Mais do que ficar comentando, se melhorar. Mais do que desculpar, esquecer o mal. Por quê? Nós desculpamos, mas vem aquela frase, tem Deus no céu. Então você não esqueceu. Esquecer aquele mal. Não deixar com que ele entre dentro de você novamente, gerando mágoas, ressentimentos. Esse arado da responsabilidade que Jesus pede a todos nós. Principalmente se colocando, naquela época ele falava sobre a vida futura. Ele falava muito aquele povo sobre a vida futura, porque ele queria colocar as sementes nas nossas mentes, talvez estivéssemos lá, naquela época, não sabemos, que a vida material aqui, ela não se sobrepõe à vida futura. O que prevalece é a nossa vida futura. É quando saímos daqui para a nossa pátria espiritual. O que nós vamos levar conosco? O como vai estar a nossa terra arada quando chegarmos no plano espiritual? Será que ela vai estar seca? Rachada? Ou ela vai estar toda revirada ali com vários bons frutos, com sementes plantadas no bem? Como nós vamos levar o nosso arado para o plano espiritual? Carregado de tristeza, de raiva, de ódio, revoltas? Ou com ele nas nossas mãos leves, com o nosso dever cumprido? Se não todo, ao menos em grande parte. Porque o que nós temos que fazer é realmente trabalhar o máximo possível nessa encarnação, para nos melhorar. Como Antônio disse, não é fácil ser bom. Claro que não. Não apenas ser bom, aprendemos a ser justos também. A ser justos conosco, com o nosso próximo. Jesus usava, Ângela, queridos amigos, irmãos, que nos ouvem e veem, símbolos, parábolas. Em tudo que ele usou na época, eram símbolos da época. Por isso que ele falava no arado, né? E o arado simbolizando os cultivadores da terra, que usavam esse arado, realmente pesado, né? Mas esse arado se reflete hoje em todos os assuntos. Jesus usava parábolas porque serviriam, daqui a 2000 anos estaremos usando as parábolas de Jesus e compreendendo de uma outra forma. O arado da responsabilidade, porque a terra lavrada muitas vezes é a nossa própria terra. É o que nós temos dentro de nós, é o que nós temos que lavrar hoje, é nós mesmos. É nós mesmos, o nosso interior ser lavrado. E essa responsabilidade nós temos. Hoje nós temos médicos que lavram a terra, porque eles trabalham para o bem da humanidade. Doutores e cientistas que lavram a ciência para o bem da humanidade, mas tudo para o bem da humanidade. Os grandes nomes do planeta devem lavrar a terra de si próprios para que todo mundo se aproveite disso. Os ricos do planeta, que têm essa grande responsabilidade de lavrar a terra para que muitas pessoas possam comer daquilo que ele tem.
E os alimentos vêm dali. Veja a responsabilidade que tem aqueles que possuem grandes fortunas de passar esta terra lavrada para aquelas pessoas que necessitam da comida, do pão nosso de cada dia. Todos nós temos as responsabilidades. Aquele mais pobre, paupérrimo, que mora numa choupana, tem a sua responsabilidade, tem a sua terra para lavrar, porque ele já foi rico. Ele já foi rico, ele já experimentou a riqueza. Todos nós, um dia, já experimentamos ou ainda vamos experimentar a riqueza, para saber qual é que é o pior das provas, a riqueza ou a pobreza. Esse pobre, ele vai fazer como ele vai lavrar a terra se ele não tem nem o arado? Mas ele tem o arado, sim, do vizinho, daquele que lhe deu o emprego. É aquele arado que ele vai arar. Aquela terra daquele vizinho, daquele empregador, é que ele vai arar. E dali tirar o sustento de cada dia para si, para a sua família e para todos aqueles que dele precisarem. E o bem ele fará em cima disso também, porque ele irá compreender as lições do Mestre Jesus, que tudo tem o seu tempo. Tudo chega na hora certa. Então as dificuldades que nós encontramos no caminho têm o seu tempo também de passar. Desde que nós aremos sempre, não desistamos da luta, não olhemos para trás. Depois que pegarmos o caminho, não posso parar mais, eu tenho que seguir em frente. Aí eu lembro também agora dos pais, né? Nossos filhos, as crianças que nos veem são como terras. São terras onde os pais estão ali desde pequenininho arando aquelas terras. Preparando aqueles terreninhos pequenos para que no futuro tenham grandes plantações. Então nós vemos assim muitas vezes uma pessoa mais já adulta dizer: eu dou graças ao meu pai que me ensinou, a minha mãe, porque hoje sou quem sou devido aos ensinamentos dele. Então esse também é o nosso propósito. Então vejam, como o Antônio falou, esse arado está em todos os momentos da nossa vida, dentro da nossa casa, fora de casa, na nossa profissão, a responsabilidade do nosso arado. Muito bem. E a lição de hoje vai ser complementada neste momento, que todos os nossos queridos amigos, irmãos, possam estar tranquilos e serenos, sabendo que cada um tem o seu arado e temos que arar. Vamos arar, gente. Todos nós temos que arar dia a dia. Não tem hora. Não tem hora para isso. Momento a momento. Cada dia um pouquinho mais. E aí, vamos sorrir depois, porque nós vamos ter a colheita. A grande colheita. Nossa irmã Ângela, por favor, faça a prece de encerramento. Então, neste momento, que cada um de nós possa mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus. Agradecendo ao nosso Pai Maior, pela nossa vida, pela nossa existência, a este ser que aqui esteve neste planeta, trazendo tantas lições, nos mostrando o caminho verdadeiro para a nossa vida futura. Rogamos a Deus, a nossa Mãe Maria, que os bálsamos energia de luz, os bálsamos da cura, do alívio espiritual da alma e do corpo, possam recair sobre todos nós. E assim, agradecidos que somos, entregamos a nossa existência em Tuas mãos, Pai. Ao nosso anjo da guarda, a nossa gratidão. E que o manto de nossa Mãe Maria ilumine a cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.